Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós vamos falar nessa ocasião sobre uma doutrina muito importante, que é justamente acerca do Espírito Santo. Quando a gente fala que o Espírito é santo, é porque o Espírito Santo é Deus. E a gente precisa entender que é o Deus que habita em nós. Ele é uma pessoa e, por isso, temos com ele um relacionamento pessoal. Esse relacionamento pessoal deve ser íntimo, profundo e, por sua vez, duradouro. Esta é a concepção que nós temos que ter em relação não apenas à doutrina em si, mas, sobretudo, em relação à pessoa, porque é através da doutrina bíblica que nós vamos nos relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo age em nossas vidas antes mesmo da nossa conversão, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai agir também na conversão, operando em nós o que a gente chama de novo nascimento, ou seja, ele vai produzir em nós a regeneração. Nós nos tornamos, portanto, nova criatura. E o fato de nós sermos nova criaturas faz com que a gente ande em novidade de vida, segundo o próprio apóstolo Paulo. Além disto, após a conversão, ele vai exercer o ministério consolador, confortador e ainda ensinador. Ele vai nos ensinar através das Escrituras Sagradas. Nós compreendemos que a Bíblia é o instrumento do Espírito Santo, é o livro do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus naturalmente vai sempre se voltar, sinalizar, apontar para a Bíblia Sagrada. Por isso que eu repito sempre nos vídeos, dizendo que o Espírito Santo não vai direcionar alguém para fora das Escrituras, mas sim chamando a pessoa para a palavra de Deus. Além disto, ele habita em nós, dando-nos, sobretudo, dons espirituais. Pode ser que ele nos concedeu um dom espiritual ou mais de um dom. O fato é que esses dons espirituais é para serem exercidos na missão da igreja, dentro desse contexto eclesiástico. Além disto, o Espírito Santo nos assegura da salvação e vai encher as nossas vidas de tal modo que sejamos vitoriosos. Uma coisa importante é salientar de que o Espírito Santo não chama a atenção para a pessoa dele, mas aponta para Cristo Jesus. O Espírito Santo, portanto, glorifica Jesus Cristo, Senhor nosso, Deus nosso. Naturalmente que esse vídeo não vai ser exaustivo, não pretendo, em hipótese alguma, esgotar o assunto, mas afirmar algumas verdades centrais sobre o Espírito Santo, a fim de que sirva de ponto de partida para nós nos aprofundarmos não apenas na doutrina, mas, sobretudo, nesse relacionamento com o Espírito Santo, que é Deus. O primeiro aspecto que eu quero salientar, eu coloquei aqui, é a pessoa do Espírito. Vou aqui, ó, grafar. Quando fala a pessoa do Espírito, a Bíblia, ela, de certa forma, vai apresentar de uma forma clara, inclusive, a presença do Espírito Santo na história, na criação, na vida da igreja, e, de certa forma, vai apresentar o Espírito Santo como uma pessoa. Quando a gente fala em pessoa, quero grifar aqui, ó, pessoa, o que vem à mente? Geralmente é uma imagem de um ser humano que tem um corpo físico, não é verdade? Mas acontece que quando nós falamos do Espírito Santo como pessoa, a gente não está considerando necessariamente o corpo físico, até porque Deus, a gente se refere a ele como uma pessoa santa, divina, mas ainda assim Deus não tem corpo. Deus é espírito. Então, como é que a gente pode conceber uma pessoa? Bom, uma pessoa é alguém, vou dizer assim, que tem vontade própria, consciência própria, é alguém que tem sentimento, tem emoções, ele vai fazer o uso desse ato volutivo que faz com que ele venha tomar decisões. Ele também pensa, ele analisa, ele pondera. Enfim, são essas questões relacionadas a uma pessoa que vai fazer com que ela venha se caracterizar
como tal. Desta forma, Deus se entristece quando nós pecamos, porque ele é uma pessoa, não que ele tenha necessariamente, como eu disse, um corpo físico. Então, o que caracteriza uma pessoa é menos o aspecto corporal. E é bom que a gente venha frisar. Uma pessoa, quando nós nos referimos tanto ao Deus Pai quanto ao Deus Espírito Santo, ele tem existência própria, ele tem um intelecto, tem emoções e tem vontade. Dito isto, a gente pode então falar algumas coisas sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu vou digitar aqui e você vai me acompanhar. A primeira coisa que eu quero salientar então é que ele, numa referência ao Espírito, tem atributos de pessoa. É isso que a gente observa quando a gente analisa a doutrina do Espírito Santo. E a gente vai analisar a doutrina na Bíblia. E qual é o primeiro atributo de uma pessoa? O Espírito Santo tem inteligência. Com este atributo, o que acontece? Nós queremos dizer que o Espírito Santo, ele investiga todas as coisas e até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ou seja, nada lhe é, entre aspas, misterioso. Tudo é sondável ao Espírito Santo, porque ele, além de ser uma pessoa, é uma pessoa divina e uma pessoa santa, portanto. E o Espírito Santo tem conhecimento absoluto e completo, conforme disse o apóstolo Paulo, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, numa alusão ao Espírito Santo de Deus. Pois o Espírito Santo esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o espírito de Deus. Eu fiz a leitura de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 até o 11. E como pessoa inteligente, ele vai possuir propósito e também intenção. E é o sentido de direção própria que vai caracterizá-lo como uma pessoa. Romanos 8:27 vai deixar bem claro que ele esquadrinha o coração e sabe qual é a intenção do Espírito. Pois por inteligência, ou seja, propósito e intenção, o Espírito Santo ensina as pessoas. A gente tem essa informação lá em Lucas, capítulo 12, versículo 12, que o Espírito Santo não apenas lembraria, mas ensinaria. Como é que ele vai ensinar se ele não for um ente intelectual, ou seja, que contém um intelecto? Porque ele possui, sim, propósito e intenção. Quando eu me refiro aqui a ente, porque eu prefiro optar em mencionar ente do que ser. Eu poderia dizer que o Espírito Santo é um ser, e todas as vezes eu vou usar aqui como um sinônimo, mas com esse diferencial. Ele é um ente divino, ou seja, é algo que distingue dos seres humanos. Então, não é a mesma coisa, é algo próximo, mas aqui, a grosso modo, eu vou colocar sempre e aplicar ao ente divino, numa alusão como se fosse ao ser divino do Espírito, mas fazendo essa distinção para que a gente não venha confundir o ser divino com o ser humano, tá certo? E dito isso, a gente pode ver que só uma pessoa pode ensinar, porque tem intelecto, tem inteligência. E o Espírito Santo, ele vai exercer essa atividade educadora. O Espírito Santo, portanto, é um verdadeiro educador. Outra coisa que precisa ser salientada é que ele vai demonstrar sentimentos. Quando a gente lê Efésios capítulo 4, versículo 30, diz que ele pode ser entristecido. Ele tem vontade própria. E quando Paulo falou acerca dos dons espirituais, ensinou que eles não são nossos, nem somos nós quem os determinamos, mas é o Espírito Santo que faz isto. Mas um
E, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Outras versões vão dizer, como lhe apraz. É da alçada do Espírito Santo essa competência de distribuição dos dons espirituais. E o livro de Atos dos Apóstolos vai apresentar o Espírito Santo dirigindo soberanamente a obra missionária. A gente pode, eu vou dizer assim, inclusive entristecer o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer, né? Não entristeçais o Espírito Santo, ou seja, a qual foste selados, ou seja, porque a gente pode sim, com as nossas atitudes, de uma forma bem deliberada, quando caminhamos em desobediência, entristecer o Espírito. Porque, como pessoa, ele também se entristece. Ele então tem esses intelectos, que são atributos de uma pessoa, bem como sentimentos, ele vai ter intenção e propósito, sobretudo. Mas ele vai agir, em segundo lugar, eu vou colocar aqui, ele vai agir como pessoa, não é apenas ter, ele age como pessoa. Não é simplesmente ter atributos de uma pessoa, ele age realmente como pessoa. E quando a gente fala sobre isto, é bom salientar que a Bíblia vai apresentar o Espírito Santo agindo desta forma, porque ele é uma pessoa. Sendo assim, o Apocalipse mostra no capítulo 2, versículo 7, e assim como Atos, capítulo 13, versículo 2, que o Espírito fala, fala, ou seja, é uma ação de uma pessoa. Além de falar como uma pessoa, ele vai convencer, conforme João 16, 8. E o convencimento é uma ação de um ser pessoal. Mas ele vai fazer muito mais do que falar e também convencer. Ele vai guiar, ele vai conduzir. É isto que está, por exemplo, escrito lá em Atos 8, versículo 29, Romanos 8, 14, bem como João, capítulo 16, versículo 13. Além disto, diz a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, 26, que ele intercede. A expressão lá é que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Mas, além disto, vai mostrar que ele testifica de Jesus, ele aponta ou sinaliza para o Filho de Deus. E ele também conforta. Ora, convenhamos, somente uma pessoa pode fazer tudo isto. E é isto que a gente verifica em relação à pessoa do Espírito Santo. Agora, se ele tem atributos de pessoas, ele age como pessoa, ele também vai reagir, isso mesmo, reagir como pessoa. É o que a gente observa nesse terceiro aspecto. Por que eu digo isto? O Espírito Santo, a ele, né, são atribuídas reações que só uma pessoa tem. Porque reagir é justamente a capacidade de alguém que tem vontade e inteligência também. Não se trata de uma ação, ou de uma reação instintiva. Pelo contrário, não é um reflexo. Dessa forma, a gente vai observar que o Espírito Santo pode ser resistido. Ou seja, as evidências não são aceitas se a pessoa recusa a aceitar, inclusive a crer. Uma outra coisa é que ele pode ser, conforme eu mencionei anteriormente, entristecido, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. Quando negligenciamos a vida cristã e não vivemos em santidade, cuidando do corpo, que é o templo, ou até mesmo quando nós nos rebelamos contra a vontade de Deus. Se ele pode ser resistido, entristecido, ele também pode ser insultado. É isto mesmo. Se você ler Hebreus, capítulo 10, versículo 29, você vai observar que o Espírito Santo pode ser tratado com leviandade, numa referência às coisas espirituais. Quando as coisas espirituais são tratadas com leviandade, o Espírito Santo é insultado. Além do que, ele pode ser blasfemado. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 31, vai mostrar que quando o homem está diante das provas,
é, e, ao mesmo tempo, de uma forma sumária e conscientemente rejeita a salvação, ele pode, vou dizer assim, ser blasfemado. Ou seja, ali a questão era para não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Ali no contexto, para você ter uma ideia, a questão da blasfêmia está relacionada a pessoas que sabiam, lá no seu íntimo, de que aquelas obras é, realizadas eram realmente da parte de Deus, mas ainda assim, por conta dos seus corações endurecidos, de uma forma deliberada, eles faziam questão de acusar, mostrando, assim, dizendo que aquelas obras, na verdade, eram produzidas por demônios, ou por Beelzebub, ou ainda por Satanás. Aí, para essas pessoas, a dureza do coração é tanta, mas tanta, que não há mais salvação para eles, porque eles estão com o coração petrificado, de modo que o pecado já cauterizou completamente a mente, e desta forma eles blasfemam contra o Espírito Santo, não tendo mais possibilidade de salvação. Mas não é porque o Espírito Santo não quer convencê-los, não é porque o Espírito Santo deixou a desejar, pelo contrário, é porque existem pessoas que decidem, de uma forma deliberada, não seguir a Cristo Jesus, mesmo sabedor lá no íntimo de que Jesus é de fato Deus. Mas ele pode se mentir para ele. Aquela historieta bíblica, lá em Atos capítulo 5 versículo 3 vai deixar claro. Ou seja, Ananias e Safira são dois personagens que aparecem ali na história de Atos dos Apóstolos. Eles mentem contra o Espírito Santo de Deus. E o escritor vai dizer: olha, não mentisteis, é, vocês mentistes a Deus, quando anteriormente tinha mentido diretamente ao Espírito Santo. Logo, mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Um outro item que eu quero abordar aqui é que ele relaciona como pessoa. O Espírito relaciona como pessoa. É o que está aqui nesse quarto item. Ou seja, o Espírito Santo, por ser uma pessoa, se relaciona com outras pessoas, como acontece com as demais pessoas da Trindade. É interessante que o mês de maio é tido como o mês da família. E se a gente analisar bem, a Trindade é uma família perfeita. Em que sentido? Porque a harmonia nas três pessoas distintas do único ser de Deus. Não há rusga, não há intriga, não há complexo de inferioridade, embora uma ou outra pessoa, na questão funcional, venha se submeter à outra, embora estejam em pé de igualdade. Em outras palavras, a Trindade é um modelo muito bom para a família, porque mostra realmente como as nossas relações humanas deveriam ser. Mas no tocante à questão de relacionar com uma pessoa, é o Espírito Santo que vai glorificar quem? A pessoa de Cristo. Porque lá em João, capítulo 16, versículo 14, nos diz: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Ou seja, o Espírito Santo é distinto de Jesus, mas ainda assim se relaciona com o Espírito de uma forma harmônica, ou seja, não há nenhum tipo de ciúme, nada nesse sentido. Ele é distinto, mas ao mesmo tempo é de igual para igual. Se relaciona com as demais pessoas. Porque, repito, o Espírito Santo é Deus e ele é o próprio Espírito de Jesus. Vamos para o quinto e último aspecto que nós vamos abordar aqui, porque o Espírito Santo, ou seja, ele é uma pessoa, mas, vou colocar aqui, ó, uma pessoa, mas não uma simples pessoa. E vou colocar aqui dois pontos e você vai perguntar: para aí, você acabou de afirmar que o Espírito Santo, ele tem atributos de uma pessoa, ele age como pessoa, ele reage como pessoa, ele relaciona como pessoa, ele é uma pessoa, mas não é uma simples pessoa? Isto mesmo. Por quê? Porque ele
é Deus. É isso. O Espírito Santo é Deus. E o que a gente pode falar para terminar, então, esse último aspecto? Inúmeras vezes, nós temos visto o relacionamento íntimo com Deus e com Jesus. Mas não é um relacionamento que o coloca na posição inferior. A ideia da terceira pessoa da Trindade não é quanto à posição de hierarquia que ocupa nem mesmo o termo terceira, como se fosse primeiro é Deus, segundo é Jesus, terceiro está lá no terceiro lugar, né, como se fosse uma hierarquia. Não. Ele é o Espírito de Jesus. Atos 16, versículo 7, mas nos deixa claro. Eu tenho uma Bíblia aqui, eu vou fazer questão de ler para que o ouvinte, caso não tenha uma Bíblia em mãos, não fique assim um tanto é, atordoado com essa colocação, mas venha compreender à luz do próprio texto bíblico, quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo de número 7, vai nos dizer o seguinte: e tendo chegado diante da Mícia, que era uma região, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito, aqui está um E maiúsculo, o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Antes, dentro desse contexto aqui, no versículo 16, no capítulo 16, vai mostrar que havia Timóteo, que era um filho de uma judia crente, de pai grego. Vai depois falar que houve a questão da circuncisão, uma questiúncula relacionada a isto. Vai mencionar, inclusive no versículo 5, que as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia cresciam em número. No versículo 7, que antecede o que foi lido agora há pouco, atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aí tem um ponto e vírgula, dá uma pausa um pouco maior, a vírgula dá uma pausa, o ponto e vírgula dá uma pausa um pouco maior e prossegue a leitura. E tendo chegado diante da Mícia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ou seja, quando eu falei agora há pouco que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, não é que seja a mesma coisa. Jesus é uma pessoa, e o Espírito Santo é outra pessoa. São três pessoas distintas no único ser de Deus. Mas Deus mesmo é indivisível. Da mesma forma que nós podemos afirmar, biblicamente falando, que a Trindade é indivisível. É como se tivesse três personalidades no único ser de Deus. É um complicado para a gente, porque a gente acha que pessoas, quando fala em três, deve ser que nem a gente colocar três pessoas ao lado, porque a gente visualiza o corpo físico, mas a gente já sabe que pessoa é aquela que tem consciência própria, que vai ter intelecto, emoções, sentimentos, etc. e tal. É isto que vai caracterizar uma pessoa. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, conforme a gente acabou de ler aqui em Atos 16, versículo 7. Mas é também o Espírito de Deus, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, vai dizer que, numa referência ao Espírito Santo, dizendo que é o Espírito de Deus. Então a gente pode dizer assim, numa referência ao Espírito Santo, ele é o Espírito de Jesus, ele é o Espírito de Deus, e nós estamos utilizando terminologias bíblicas que muitas vezes nós não estamos muito familiarizados, porque, vez ou outra, as pessoas não leem a Bíblia toda. E quando às vezes lê a Bíblia toda, nem sempre presta atenção nesses pormenores. Mas são detalhes que, se forem levados em consideração, vão fazer enorme diferença na nossa compreensão adequada no tocante à Bíblia. O próprio Jesus disse que ele mandaria o outro Consolador, João 14, versículo 16, porque ele, Jesus, era também um Consolador. É da mesma forma, se eu falasse aqui, olha, no próximo vídeo vai ter um outro professor. Se eu, Gustavo, sou professor, outro indica que o outro também o é. Da mesma forma, como Jesus é Deus, logo o Espírito Santo também é Deus. Além disto, quando a gente vai para o grego, tem uma palavrinha lá, alós,
que significa outro, é justamente esse outro que significa outro da mesma espécie, tipo, é o outro da mesma essência, da mesma qualidade. E por isso nós repetimos aqui: se Jesus de fato é Deus, o Espírito Santo é, porque seria outro da mesma espécie, uma origem divina. E por isso a gente pode afirmar que o Espírito Santo é divino, é um ente divino. E ele não é diferente de Jesus nesse sentido, porque no sentido de divindade, tá? Porque o Espírito Santo é Deus. Em Atos, capítulo 5, versículo 1 até o 11, naquele caso de Ananias e Safira, o Espírito Santo é igualado, é colocado realmente ao pé de igualdade por Pedro, porque Pedro vai dizer, diz que haviam mentido ao Espírito Santo, no versículo 3. E no versículo 4 vai mencionar mentir e também a Deus. Ou seja, mentir ao Espírito é o mesmo que mentir a Deus. Está em pé de igualdade, indicando que ambos é Deus. O Espírito Santo possui atributos que só Deus tem, que é a onipresença, a onisciência, a onipotência. A gente vai ver isto em alguns textos. Eu não mencionei aqui, mas posso fazer somente a referência, dar a referência. Salmo 139, versículo 7, Isaías 40, versículo 13, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, digo, versículo 11. Então, ratificando, 1 Coríntios 12, versículo 11. E a gente vai observar, por fim, que o Espírito Santo faz aquilo que só Deus poderia fazer. E como exemplo disso, nós temos a sua participação no nascimento de Jesus, na inspiração dos homens para escreverem as Escrituras. E também, né, nesse processo criativo. Porque, quando eu falo processo criativo, no ato da criação do mundo. Porque, sem dúvida alguma, o Espírito Santo, por ser sempre eterno, isto é, ser eterno ou ainda não ter nem princípio, muito menos fim, ele estava lá no começo da criação, com as duas pessoas da Trindade, como nós concebemos hoje, dentro dessa concepção trinitariana. Que Deus possa, desde já, ali, abençoar rica e abundantemente, e a gente vai voltar depois num outro vídeo falando sobre o Espírito Santo, mas mencionando a obra do Espírito. A gente vai falar sobre a obra do Espírito Santo na vida dos não crentes, a questão da relação de porque nós somos filhos de Deus. Vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, que é muito debatido e pouco compreendido à luz das Escrituras. A gente vai falar sobre a garantia da salvação, que é justamente tendo o Espírito Santo como selo, como garantia, portanto, até o dia da redenção. A gente vai falar sobre a concepção espiritual e o poder para vivermos a nossa vida cristã e mencionar, talvez um terceiro vídeo, mas ainda alusivo ao Espírito Santo, sobre a concessão dos dons espirituais. Porque o apóstolo Paulo fala o seguinte na sua epístola aos Coríntios, dizendo: ora, no tocante aos dons, não quero que sejais ignorantes. E acredite, passado mais de 2000 anos, ainda há muita ignorância no tocante aos dons espirituais. E a gente quer, de uma certa forma, auxiliar o prezado ouvinte internauta que tem nos acompanhado. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.